Apresentação do Sistema Informático ERP RTS V8. O escopo fundamental de um sistema informático é transformar os dados do trabalho cotidiano em informações destinadas a melhorar o negócio. A vantagem competitiva é poder identificar os setores de mercado mais favoráveis e rentáveis. É importante controlar a margem e a tendência de venda por tipologia de produto, área geográfica e setores de mercado. Em primeiro está a eficiência dos serviços comerciais. No painel principal, vemos como funciona o controle geográfico. Os indicadores nos informam sobre a variação dos principais índices, confrontando-os com o mesmo período dos anos anteriores. As mesmas informações podem ser controladas com diversos critérios de agregação, por agente, por tipologia do produto, por categoria do cliente e por atividade. O sistema evidencia, através de alarmes cromáticos, situações de variação em aumento e diminuição. Em um setor que tem seu trabalho baseado em pedidos, como é o caso do setor de embalagens, antecipar as informações de controle do processo de aquisição das ordens permite o controle eficaz do negócio. O sistema informático RTS coloca a estimativa do custo e a avaliação das margens no centro do processo de controle. O valor agregado, a margem de contribuição e a margem bruta são sistematicamente abrangentes a todo o processo comercial, ou seja, as estimativas, as ofertas e as ordens, e alimentam automaticamente a BI. O monitoramento final e a elaboração de relatórios de custos reais e de tempo de produção permitem um controle do sistema com um processo estimado de validação. O aperfeiçoamento contínuo permite manter o sistema alinhado à natureza dinâmica dos negócios. O controle das margens, que começou no estágio inicial, pode ser repetido durante toda a fase de produção, até o completo cumprimento da mesma. O Business Intelligence da RTS permite valutar os vários cenários previsionais, simulando o efeito que a variação de alguns parâmetros de referimento, volumes, preços, custos materiais, tem sobre o negócio. No exemplo que estamos vendo, podemos notar que, aumentando em 20% o volume das máquinas de corte e vinco, o valor agregado também aumentaria em percentual. A capacidade de síntese e evidência dos dados próprios da Business Intelligence é evidente na projeção Flash. As informações provenientes de vários setores se concentram em uma única exibição para um controle imediato da empresa como um todo. No exemplo, veremos como os volumes das ordens aquisitadas, os volumes dos produtos, dividido entre onduladeira e escatolifício, são comparados aos volumes do faturado de maneira pontual, dia a dia. Além disso, com a aplicação automática das regras estatísticas, é fácil obter a previsão dos resultados no final do mês. Seguindo o fluxo do esquema funcional, iniciaremos mostrando um exemplo da utilização do sistema para a produção de uma nova caixa. Faremos de um modo veloz, pois é assim que nossos clientes operam todos os dias. Iniciaremos criando uma nova oferta, inserindo um novo artigo, o qual definiremos somente as características necessárias na cotação, obtendo assim o preço final de venda sugerido. Através do menu ou simplesmente digitando o comando, fazemos rodar o programa de gestão de ofertas. Nova oferta, confirmamos a data e inserimos o cliente. Definimos um referimento. A solicitação de artigo, utilizamos a modalidade de inserimentos da ficha resumida. Escolhemos o código standard do produto. Utilizamos para este exemplo o código 201. Atribuímos uma descrição ao produto. Definimos a tipologia do cartão e atribuímos a medida 300, 250, 300. Nas características técnicas, atribuiremos duas cores. Estas, baseadas no modelo Standard 201, são as características técnicas mínimas necessárias ao fim da cotação. Vamos conferir.
O sistema atribui ao novo artigo um código específico para uma ficha hipotética, da qual definimos a quantidade solicitada. Vamos conferir. Aqui estão os detalhes dos custos com o preço de venda sugerido. Analisamos a coluna Preço e Custo. Na primeira linha, a linha Standard indica o preço dos papéis. A seguir, o preço de produção de cartão, uma eventual margem fixa, no subtotal, o custo de produção do cartão. A seguir, os valores ligados à transformação do cartão. Materiais, neste caso, o custo das cores. Sobre processos de produção de caixa, neste caso, o case maker. Custo de transformação, início e processo. Subtotal do custo de produção do estoque. Temos, então, os outros custos. Implanto de estampa, implanto de corte e vinco, custo de transporte, calculados em base à distância quilométrica do destino do cliente, eventuais comissões, margem de venda em percentual. Enfim, aqui veremos o preço que permite cobrir todos os custos e conseguir uma margem pré-fixada. Andamos agora a analisar o valor agregado e a margem de contribuição que este preço vos permite realizar. Sobre a parte da direita é apresentado o resumo dos totais, ou seja, o preço total, o valor agregado e a margem de contribuição. Os valores são expostos com unidade de medida, por peça ou metro quadrado, e em percentual. Agora, retornamos ao detalhe da estimativa para analisar a coluna do custo direto do produto, onde são valorizados somente os custos diretos de produção. Todos os custos apresentados na lista são utilizados e aplicados no cálculo total. No resumo final, podemos confrontar o preço de venda proposto com o custo relativo. Neste ponto, a área comercial tem a possibilidade de avaliar o preço proposto verificando imediatamente as variações de valores agregados e a margem de contribuição seja por peça ou metro quadrado, como no exemplo que estamos vendo. Entrando mais nos detalhes, podemos verificar os valores utilizados pelo programa. Para definir os custos de transformação, um duplo clique sobre máquinas de transformação abre o detalhe dos tempos, e sendo assim, os custos por ciclos ligados ao produto. Para o ondulador, o sistema prevê 26 minutos de produção. Para o processo de produção da caixa Case Maker, o sistema prevê 15 minutos de início e 2 horas e 51 minutos de produção. Para clarificar, o sistema de cálculo utilizado para determinar os tempos e as velocidades de produção, utilizaremos este fluxograma. Atenção aos custos de processamento para uma melhor compreensão de como o sistema efetua os cálculos. No exemplo específico para uma máquina do tipo Case Maker. O escopo é aplicar o tempo correto de início e processamento, dependendo das características técnicas específicas do produto. Definindo um custo horário bruto e um custo direto de produção, será possível calcular os valores corretos, onde custo bruto significa custos de materiais, mais custos variáveis, mais custos fixos. Para o custo direto de produção, somente o recupero dos custos variáveis. O fluxograma é dividido em duas partes, início e produção. Para a parte de início, controlamos a presença de um eventual die cut, portanto, o número de cores. Com base a cada combinação, levamos em consideração o tempo de aviamento relativo. Para a produção, analisamos o tipo de onda, portanto, a superfície do cartão e do lote de produção, obtendo a velocidade de produção relativa. Multiplicando os tempos pelos custos horários, somos preparados para aplicar o preço correto e o custo de direto de produção para a caixa. Este é somente um fluxograma de exemplo, configurável ao bel prazer, agregando variáveis e escolhas segundo necessidades específicas. Retornando ao estimativo, podemos analisar no detalhe os custos de materiais, onde, neste caso, são elencados os custos de tinta e dos papéis. Uma vez definido o preço do nosso preventivo, podemos confirmar e retornar ao corpo da oferta.
A gestão das ofertas prevê a possibilidade de gestir rapidamente a cotação por lotes diferentes do mesmo artigo. Abrindo na nova cotação, vem proposto o último artigo inserido. Ao definir uma nova quantidade, podemos, de uma forma simples, obter a cotação com o preço de venda sugerido. Isto para demonstrar a velocidade do sistema, que de fato permite uma valutação quase imediata. Salvamos os dados e retornamos no programa para visualizarmos o preço para cada uma das duas quantidades inseridas. Terminada a elaboração da oferta, podemos imprimi-la ou enviá-la automaticamente através do sistema por e-mail. Após a assinatura do contrato, é necessário o inserimento dos dados técnicos no sistema. A operação pode ser completada diretamente pela gestão da oferta ou com apenas um clique. O sistema gerará automaticamente a ficha partindo dos dados presentes. A estrutura da ficha técnica prevê a gestão de vários produtos até 99 componentes diversos. No exemplo em questão, temos somente um elemento. Entramos então no detalhe do primeiro componente. Na primeira ficha, são elencados os detalhes técnicos principais da caixa e da folha: composição solicitada, composição de produção, medidas, formatos, vincos anulados e caixa. Na segunda máscara, são elencados os processamentos previstos. É possível inserir, eliminar e variar os processos pré-definidos. Em packing, é possível definir os equipamentos para confecção, como dimensões, construção paletes, quantidade de paletes e notas específicas. Cada equipamento é gestido com o estoque apropriado, de acordo com a ficha específica, a fim de adquirir, gerir, estocar, realizar a manutenção, venda e destruição. Desenho. É possível linkar à ficha qualquer outro documento. Colegamos um documento de exemplo diretamente a partir da ficha. Nos materiais, é possível consultar e acrescentar o elenco de material. O sistema prevê uma gestão pontual para a base de cálculo e unidade de medida específica para cobrir a totalidade casuística. Na última ficha, são visualizadas as características do cartão para os vários papéis: tipologia, peso por metro quadrado, folha, totais e percentuais por papel. Bem, definida a ficha com todos os seus elementos, podemos retornar à nossa oferta. Agora, estamos prontos para inserir no sistema a ordem do cliente. Da gestão de oferta, o sistema prevê a inserção automática da ordem, uma prévia definição da ficha de dados técnicos que acabamos de fazer. O sistema pré-recarrega os dados necessários da ficha e aguarda o inserimento dos detalhes específicos para a ordem. Referência da ordem. Pedido de emissão confirma a ordem do cliente. Data de entrega e quantidade de tempo. O sistema permite gestir até 99 pedidos. No exemplo, inserimos primeiramente uma quantidade inferior ao ordenado. Neste caso, o programa abre a máscara de inserimento das ordens de expedição para o inserimento dos detalhes. Temos a possibilidade de especificar para cada entrega cada detalhe: data, tipo de entrega, se é taxativa, se é urgente, se é um pedido, horário, tipo de movimento, destino e nota. Há também informações complementares úteis para a expedição propriamente dita. É importante sublinhar como o inserimento e a sucessiva gestão das listas de expedição são importantes para todas as atividades dos escritórios comerciais de expedição. O RTS V8 coloca à disposição instrumentos avançados para análise das entregas das carteiras.
a preparação do carregamento para os estoques e a assistência aos procedimentos de carregamento sobre o meio através do sistema integrado baseado nas etiquetas com código de barras e leitores, para gestir e agilizar as operações. Prosseguimos completando a segunda expedição. Confirmamos o inserimento. O sistema pergunta se queremos criar uma lista para o novo produto. Em consideração, a RTS dispõe de uma completa gestão das listas de artigo para o cliente. Continuando com o inserimento da ordem, o sistema se posiciona na data de produção pedida. São disponíveis diversas modalidades de alocação de data. Antes da data de entrega, menos 1 ou 2 dias para a produção. Calcula a data de produção com base na capacidade produtiva por máquina e com base em um calendário operativo com propostas automáticas da primeira data disponível. Em seguida, nota de produção. O sistema retorna na gestão de oferta. O sistema RTS V8 dispõe de uma completa gestão dos aquisitos e, em particular, naquilo que corresponde à gestão do papel. Ferramentas específicas são disponibilizadas para análise dos históricos dos consumos, para a definição das provisões do consumo baseada em um calendário personalizável, com detalhe semanal ou mensal. Os dados propostos são modificáveis com base às variações das necessidades previstas. É fornecido um instrumento integrado de preparação das ordens que convergem depois na gestão standard do sistema para a emissão definitiva. Veremos agora um exemplo. Entrando na gestão e utilizando a função de gestão, vêm elencadas as bobinas codificadas. Utilizando a função cálculo dos consumos, notamos os quantitativos históricos relativos. Selecionamos então o período de cálculo, janeiro e fevereiro. O sistema, com base nos calendários de trabalho definido, visualiza a somatória dos dias de referimento. Confirmamos, salvamos. Em base ao consumo do período, o quantitativo diário solicitado equivale a 1 tonelada dia, 5 toneladas semana, 24 toneladas mês. Temos a possibilidade de variar manualmente a quantidade proposta com base em exigência específica. Por exemplo, variamos o quantitativo diário a 2 toneladas. Vêm automaticamente variados também o quantitativo semanal e mensal. As informações serão salvas e avaliadas as disponibilidades para outras análises, sendo estas utilizadas no sistema de geração pré-ordem da aquisição. Confirmamos. Entramos, então, na gestão pré-ordem de aquisição. Definimos o grupo de análise, mensais, calendário standard e confirmamos. Verificamos que para o K2 é indicada a quantidade solicitada forçada por nós atualmente, a 44 toneladas. A quantidade em ordem chegada a 100 toneladas, o qual, com um duplo clique sobre a célula, podemos ver as ordens em curso. Um clique sobre o sinal de mais e obtemos o detalhe. Retornando à máscara precedente, verificamos que estamos cobertos até outubro de 2012. Com base nas necessidades, podemos criar as pré-ordens de aquisição simplesmente clicando 2 vezes sobre o papel. Definimos o fornecedor, a data de entrega prevista, a quantidade e o preço. Salvando o sistema, memoriza a pré-ordem, que converte o sistema geral de gestão de ordens de onde pode ser elaborado para emissão definitiva. Agora, introduzimos o controle de ordem do serviço, o elemento que coliga todos os processos.
onde é possível, em poucos passos, acessar todas as informações do processo. O primeiro passo é inserir poucos elementos solicitados para acessar as informações. Podemos filtrar por número de pedido, por cliente, por código de artigo, referimento de pedido, código de artigo e cliente e número de ordem confirmado. No nosso caso, será suficiente indicar o nome do cliente para visualizar o estado das relativas ordens. Estão presentes duas ordens de teste. A ordem de visualização default para as ordens abertas é a do mais antigo ao mais recente. A nossa ordem é a primeira. As informações principais podem ser visualizadas em linha e colunas e exportados para o Excel. Ordem, número de ordem, referimento, descrição, artigo, produto, expedição, medida e assim vai. É importante sublinhar a personalização permitida pela máscara. É possível modificar a fonte, a sequência, o título, a dimensão, a visibilidade por cada usuário ou globalmente. Retornando ao fluxograma RTS V8, podemos notar as fases de planificamento e coleta de dados. A gestão é confiada ao sistema PitTop, o qual, dialogando com a RTS, se ocupa da gestão da produção. PCTop.net é um programa baseado na tecnologia .NET. O sistema é um módulo vertical que se posiciona entre o sistema de gestão e o estoque do produto final. É interfaceado com o sistema de gestão entre uma troca de dado composto de envio das ordens, envio dos inventários de papel necessários para a produção e envio dos custos dos papéis para atualizar o custo de produção. O sistema permite enviar ao sistema de gestão as seguintes informações: situação dos pedidos gerados pelos onduladores e máquinas de transformações, produção registrada com dados relativos a quantidades boas, aos totais, aos descartes, aos tempos líquidos e brutos de início e produção. Estas informações vêm transferidas a um PitTop e cada câmbio de pedido do ondulador o da máquina de transformação. Nesta imagem, faremos uma demonstração da programação dos onduladores. O pedido transferido no PitTop possui dados técnicos fundamentais: comprimento e largura bruta da folha, ciclo da máquina de produção em rendimentos específicos para cada máquina e a função de produção solicitada, tipologia do produto, se é cortado e vincado, caixas americanas e etc. Cada qualidade do PitTop é codificada a partir da exigência do cliente e reporta os papéis que serão utilizados e que são codificados no interior do PitTop. A função reporta um código, o elenco de papéis, e ao uso interno existe uma codificação de cada papel que as compõe. É possível especificar para cada função até dados adicionais, como a distância específica dos vincos, uma velocidade de produção específica ou se a função requer um tratamento particular com a utilização da parafina. Os papéis codificados no PitTop são os mesmos presentes no sistema de gestão e são inseridos com o código e no seu interior a gramatura ao metro quadrado, o valor da tonelada e o RCT do papel. Deste modo, é possível, através das funções, definir o custo da função e seu valor de RCT. Estes valores são fundamentais no final da programação dos onduladores, enquanto o sistema otimiza a produção em função do custo determinado, do custo dos papéis e dos outros parâmetros que, inseridos no sistema, caracterizam o objetivo: otimização do corte, otimização do câmbio do formato, divisão do produto, semiprocessado. O sistema é organizado com um website e mostra, na página principal, as maiorias das funções utilizadas pelo programador da produção. A programação dos onduladores permite a visualização de uma página que reporta o elenco das ondas produzíveis e, de cada onda, as funções para produzir em função da semana visualizada. De cada função, é possível visualizar de imediato no estoque os papéis disponíveis e o resultado automático das otimizações que o sistema calcula em automático, levando em consideração os pedidos presentes e otimizando, então, os formatos sobre as alturas de bobinas disponíveis. No interior do sistema, é possível declarar as características técnicas dos onduladores, especificando tipos de ondas produzíveis, coeficiente de ondulação,
produção, número total de caixas produzíveis, número total de cordões e distâncias mínimas entre os vincos. A altura das bobinas disponíveis, em um único código de ondulador, podem corresponder diversos códigos onduladores que podem reportar diversas configurações. Então, otimizaremos a função, selecionando os pedidos disponíveis e iniciando a otimização. O sistema automaticamente calcula um resultado que pode ser aceito e enviado para a memória dos programas ou recalculado manualmente, através de uma planificação interativa. Se quiser, é possível combinar pedidos de funções diferentes com a mesma função de produção. O sistema reporta imediatamente o custo por 1.000 metros quadrados da função escolhida e das outras funções que se entendem combinadas. Reporta o custo entendido como classificação e desclassificação, analisando o custo específico da composição. Em fase de escolha, as funções similares, o sistema evidencia em cinza ou branco os valores que são superiores ou inferiores em respeito àqueles atuais da função de início. A planificação interativa permite selecionar manualmente os pedidos a produzir e, do resultado, selecionar para programar o ondulador. Como no exemplo, o sistema propõe diversos resultados e podem verificar custo e corte, selecionar o resultado preferido e visualizar os outros pedidos a combinar. E então, uma vez determinada a programação, é possível transferir para a memória do sistema os programas elencados das combinações criadas. Na memória dos programas, é possível visualizar todas as combinações criadas. O sistema propõe uma triagem automática de altura de onda e bobina. Na memória dos programas, é possível avançar ou atrasar a sequência das combinações. A combinação alterando manualmente os papéis necessários para a produção. E, uma vez decidida a sequência de produção, as combinações são numeradas e, depois, pode imprimir o programa ondulador além de todos os relatórios necessários para os papéis. Uma vez numerados, os programas onduladores, por meio de um programa de interface onduladeira, é possível transferir todos os programas para a onduladeira, que, em tempo real, encaminhará os dados de produção, velocidades, paradas, quantidades produzidas e resíduos da produção. Desta forma, é possível monitorar o progresso da produção em tempo real e atualizar o estado das ordens de produção. PitTop permite uma fácil programação de produção de escatolifício. Para cada centro de escatolifício, é atribuído um código único e dados específicos como tempo de base de início, tempos adicionais para corte e vinco e cores. Para cada cor, é previsto um tempo adicional. Uma velocidade média de produção em folhas versus hora, ou metro quadrado versus hora. Uma velocidade objetiva de produção. Uma quantidade média de folhas de descartes e um descarte médio de produção. Para cada ordem proveniente do PitTop, o sistema calcula, em base aos dados de produção, número de cortes, corte e vinco, os tempos de início e o ritmo de produção, com uma estimativa exata do tempo total de produção. No caso em qual o sistema tem um histórico por artigo, o sistema atribui a ordem com histórico válido. O tempo médio histórico de início das ordens e de produção, calculado sobre as produções precedentes. Visualizamos agora a página de programação de uma máquina de escatolifício gráficos. Esta tela permite-lhe imediatamente verificar o status das ordens com base das cores. Cinza, ordem totalmente produzida. Azul escuro, ordem totalmente em produção. Azul, ordem posterior. Amarelo escuro, ordem programada e com produção precedente aplicada. E amarelo claro, ordem programada e com processo precedente a finalizar. Perto dos códigos de corte e vinco, pode ser visualizado, se disponíveis, qualquer anexo, que posteriormente serão visíveis sobre todos os terminais do PitTop, bem como nos terminais da máquina para evitar imprimir documentos e permitir a visualização diretamente sobre a máquina. Clicando ao lado de cada ordem, é possível selecionar a ordem e acrescentar a sequência das ordens atualmente em produção
otimizando automaticamente a sequência das ordens em produção. O sistema, com base à data de agendamento, evidencia em vermelho eventuais atrasos sobre a produção e sobre a data de entrega. Programamos agora uma ordem sobre o Centro 41, CaseMaker Martin. A ordem vem junto com o programa máquina. Estas ordens programadas e a programar criam o carregamento das máquinas que permitem visualizar as sobrecargas de produção por cada centro de produção. O carregamento das máquinas é uma visualização gráfica através de um programa que permite controlar com base a hora do turno para cada máquina, o total das horas de produção previstas para cada dia. Aparece também um fluxograma de carregamento com as seguintes cores: marrom, período que a máquina é programada para a produção; vermelho, sobrecarga de produção; amarelo, tempo livre para a máquina, oferece a possibilidade de visualização dos dias, os quais a máquina tem a capacidade para novas produções. Clicando sobre cada linha, você pode verificar os detalhes dos turnos, em azul, e para cada dia, as horas de produção e os de sobrecarga. Os quadrados verdes indicam o tempo disponível para a máquina e os números indicam as horas disponíveis. O cinza indica quando o tempo disponível é estimado acima, uma sobrecarga que será repartido por vários dias de produção no futuro. Todos os dados de carregamento de máquina e das programações poderão ser transferidos no sistema ERP da RTS para completar as informações das ordens e para evitar a sobrecarga em fase de inserimento das ordens. Deste modo, o departamento comercial que insere as ordens pode ser alertado em tempo real se existe uma sobrecarga. O sistema de gestão da RTS pode, então, propor uma data diferente da produção. A máquina terminal PitTop permite a detecção de períodos de produção, paradas, mini-paradas e da quantidade produzida. Ela é ligada à introdução da máquina de transformação através de um sensor e permite uma fácil consulta das informações e a visão completa da programação da máquina. Na abertura do terminal, o sistema requer o início do turno. O operador da máquina pode escolher o seu próprio nome e, em seguida, selecionar abaixo a ordem para produzir. A tela Programa permite ver a sequência de ordens de trabalho a produzir e, com base nas restrições possíveis, pode permitir a variação dessa sequência por meio de botões para mudança da ordem de trabalho subsequentes ou aquelas previstas durante o turno. Uma vez selecionada a ordem, o sistema propõe Início Produção, que permite o início da ordem. Nesta fase, o programa visualiza eventuais notas ou anotações, que podem ser inseridas através do sistema ERP na fase de programação, ou registrada através de outros operadores. A tela representa a máquina de produção e são visualizadas como folhas disponíveis, folhas planificadas, corte e vinco e clichê, cores, quantidade e tipo de pallets, vincos onduladores e vincos transformação. É possível, clicando em Ordem, visualizar todos os documentos necessários à produção, como as fichas de produção, os anexos do sistema para a máquina de corte e vinco ou os implantos de impressão. É possível mudar a quantidade de pallet previstas através das funções presentes nas páginas Palletização. Esta página permite visualizar de imediato o número total de pallets previstos para a produção e, através da tecla Modifica Dados, permite variar a quantidade de pallets, a descrição dos pallets e outros valores, como o número de etiquetas para o pallet. E para cada pallet, o sistema automático imprimirá rapidamente uma etiqueta identificativa através da tecla Imprimir Rápido. A mudança da quantidade de pallet, o sistema recalcula o número de pallets que serão produzidos e, para cada pallet, é sempre associado um número identificativo SSCC para o rastreamento do produto. Na página Pessoal, é possível registrar todo o pessoal que está presente na máquina para determinar o número de pessoas presentes e os custos de produção que serão analisados no sistema ERP da RTS. O pessoal pode registrar-se através do botão Chegada.
E no caso da pessoa que se desloca de uma máquina a outra, registrando-se na nova máquina, automaticamente o sistema anulará a presença na máquina anterior. É possível, através do terminal máquina, enviar ou receber mensagens da parte dos usuários do sistema. Estas mensagens são elencadas em uma página Mensagem. Este sistema permite receber eventuais anotações urgentes da parte dos programadores da produção. Iniciamos agora uma simulação da máquina. O estado atual é Início. Com a passagem das folhas na máquina e através do contador que vem instalado, o sistema recebe informações das folhas que são atualmente passadas ao interno da máquina e depois de 10 folhas contínuas, se fecha o estado de início e a máquina resulta em produção. O valor das 10 folhas é personalizável para cada máquina de produção, bem como os prazos para detecção de parar máquina e pequenas paradas. Neste momento, a máquina já está em produção. Vemos como é visualizado nos escritórios e nos terminais da programação o estado da máquina. É possível controlar uma única máquina de produção ou consultar o estado das máquinas através de um panorama do estabelecimento. Quando a máquina está em produção, é identificado o estado através da cor verde e vem visualizado a velocidade instantânea, além da ordem em curso e 5 outras visualizações que permitem de consultar rapidamente as performances da máquina. Se a máquina para, a cor será vermelha e virá visualizada a mensagem de parada. E quando os operadores da máquina inserem a causa da parada, a mesma aparece sobre o sistema e sobre o terminal. Neste momento da parada, o sistema propõe o botão Parada. Neste momento, se pode visualizar a parada ou, uma vez que a máquina novamente em produção, o sistema propõe um botão que permite registrar em um segundo momento a parada através da causa específica. Todas as causas de paradas são identificadas no interior do PitchTop e permitem determinar o tipo de parada, se diretamente conectada à ordem ou não. Estes dados são enviados através do sistema ERP da RTS para os dados de saldo final da produção. Ao fim da produção, o operador pode fechar o pedido declarando estar produzida. Pode realizar essa tarefa em 2 momentos. O primeiro momento pode inserir rapidamente a quantidade do último pallet produzido. Ou, em um segundo momento, no caso em que ocorra tempo para a contagem das quantidades presentes sobre o último pallet. Neste caso, se pode iniciar rapidamente a ordem seguinte e pode fechar a ordem inserindo os dados necessários, os descartes de produção e havendo em automático a quantidade de folhas que faltam da máquina precedente, que pode ser uma máquina de transformação ou um rotulador. Todos esses dados são enviados através do sistema RTS no momento de fechamento da ordem e é possível consultar os relatórios comerciais a respeito das produções, dos descartes e das folhas que faltam do fornecedor ou do ondulador. É possível gestir e controlar a qualidade através do PitchTop. Este controle de qualidade são sugeridos pelo sistema ao operador da máquina, que pode executar e registrar no interior do sistema. Esses dados são consultáveis através dos relatórios gráficos em formato PDF ou exportáveis em Excel para outras elaborações. Podemos agora fechar o turno. O sistema requer uma confirmação dos dados registrados em respeito à ordem em curso. Para a próxima abertura do turno, o sistema proporá o estado da máquina atual, início para a próxima produção. Retornando ao estado de progresso das ordens, é importante sublinhar a disponibilidade de todas as informações, entre as quais o preço de venda,
o preço de aquisição, a indicação sobre tipo de cartão e etc. A visualização dessas informações são personalizáveis por grupo ou por cada usuário, com base nas relativas necessidades, limitando o acesso quando necessário e dando disponibilidade às áreas específicas. Analisamos agora detalhadamente a funcionalidade oferta do controle de ordem do serviço. Utilizaremos como exemplo o segundo pedido, onde já se encontra inserido as produções do anulador e o processo de produção de caixa. Verificamos os detalhes relativos à produção. 25 minutos previstos nos anuladores, 21 minutos reais. 3 horas e 6 minutos no case maker previstas e 10 minutos de início e 2 horas e 30 minutos de produções reais. Podemos entrar no detalhe das produções, verificando os aportes de produção específicas. Para o ondulador, a produção é efetuada das 9 às 9h21 e ainda podemos visualizar o elenco de bobinas utilizadas para a produção, ou seja, posso entrar cada vez mais a fundo nos detalhes dos dados. A mesma coisa posso fazer no processo de produção de caixa. No detalhe dos artigos materiais, é possível visualizar todos os movimentos ligados aos artigos. No elenco, são visualizados todos os artigos relativos no específico, produto final e matéria-prima. Selecionando o produto final no detalhe, são visualizados os movimentos relativos aos estoques. Ordem do cliente, ordem interna para a produção, movimento de produção com indicação da máquina específica e quantidade. Nota fiscal de venda. O sistema prevê a possibilidade de, em cada movimento, entrar para consultar diretamente na máscara de resumo. Por exemplo, movimento de produção, onde estão presentes o carregamento do produto final e o correspondente descarregamento da matéria-prima. Para o movimento de venda, podemos entrar no detalhe para visualizar todos os dados relativos à expedição dos mínimos detalhes. No que diz respeito à matéria-prima, são indicados nos detalhes os movimentos de estoque relativos ao carregamento do cartão, dos onduladores e consumo da parte do case maker. No botão Combinação, são visualizados os dados relativos à programação dos onduladores efetuadas no pit top. Em Envio, é possível acessar as listas de expedição, de onde o comercial pode consultar e modificar diretamente os dados com base nas exigências de expedição do cliente. No botão Exist, é visualizado a mercadoria disponível por cliente. No botão Confects, detalha o confeccionamento específico relativo ao artigo. No Pedido, visualiza os detalhes do pedido. Nos dados, visualizo os detalhes do artigo, o qual posso, entre outros, visualizar o anexo da ficha anteriormente inserida. Para evidenciar algumas das funções da barra de comando, visualização somente das ordens abertas, rúbrica telefônica do cliente, muito interessante, é a simplicidade, pois é possível com o RTS centralizar a gestão dos dados e, neste caso, uma simples rúbrica telefônica para cada usuário. Risco cliente é centralizada, é sempre disponível a tabela ligada à gestão do risco financeiro do cliente, onde são expostos os dados relativos ao risco contábil, estoque e total. O sistema RTS coloca à disposição várias estatísticas do valor consultivo, ou seja, por cliente, por artigo, por tipologia do produto. Fundamentalmente por análise dos custos e dos custos faturados com base nos valores dos estimados e reais de produção. É possível, do controle de ordem de produção, verificar em tempo real os dados do consultivo para qualquer ordem.
É interessante verificar por ordens produzidas e valores reais. Como no exemplo, o sistema visualiza os dados da planilha indicando os detalhes por metro quadrado, por quantidade, por faturado, por valor adjunto e, no detalhe, os processamentos, onduladores e case maker, estimado e consultivo. Segue contribuição e margem bruta. Verificamos com respeito aos tempos previstos de 3 e 32 minutos e um tempo real de 3 e 1 minuto os relativos valores consultivos, evidenciando a performance positiva relativamente a esta ordem. Resumindo, partindo da gestão de ofertas, efetuamos um percurso no interior da funcionalidade do RTS. Passamos pela definição das fichas técnicas, o inserimento de uma ordem de produção e detalhamos as funcionalidades principais da gestão centralizada do controle das ordens. Introduzimos agora a gestão da logística do estoque e das expedições através do sistema Easy Stock, que será apresentado no próximo vídeo. O RTS V8 dispõe de um sistema de análise e valutação das ordens aquisitadas que permite ter sempre sob controle, de modo simples e veloz, os aspectos gestionais e contábeis. As informações são acumuladas e reagregadas com base às exigências e funcionalidades do programa, permitindo uma análise global e, quando necessário, detalhada das informações. Através do programa CM561, podemos filtrar com base aos principais parâmetros operativos: documento, período, entrega, cliente, artigo e assim sucessivamente. Definir a tipologia de análises, aquisição, expedição, carteira de ordens, produção, faturado. Planejar opções de ordens, informações adicionais e de seleção e valorização, orçamento real ou custo real de papel, cartão. As informações são reagrupadas com base ao tipo de ordenamento padrão, variável com base às exigências, cliente, ordem, categoria artigo, cliente, ordem, linha mercadológica, cliente, ordem e assim sucessivamente. As informações são disponíveis por volumes, faturado, valor agregado e contribuição. No específico, por período selecionado, o total, o número das ordens, a quantidade em peça e em metro quadrado, o valor total e por metro quadrado, e o valor agregado ao metro quadrado, o total e em percentual, dando continuidade a uma série de informações, entre as quais custo de transporte, peso e preço ao quilo, informações sobre cartão, custos fixos, margens e assim por diante. Por cliente, podemos, enfim, entrar nos detalhes, verificando os valores para uma única ordem. Todas essas informações são disponíveis e desenvolvidas automaticamente no momento de inserimento das ordens e alimentada pelos seguintes processos de gerenciamento de acordo com a operação de procedimento normal. O conjunto de todos esses dados alimenta um sistema de Business Intelligence, que permite uma análise mais detalhada.